é um veículo de holding, né? Um veículo que as pessoas compram porque estão vendo valor no médio e longo prazo. E um Bitcoin vai ser sempre um Bitcoin. Quando a gente vê processos inflacionários, processos de dinâmicas geopolíticas super complexas que a gente está vivendo hoje, eu começo a ver que cada vez mais a população, não só dos países em desenvolvimento, que estão acostumadas, né, com crises cambiais, crises inflacionárias, começam a ver o valor do Bitcoin. Vamos falar aí dos nossos amigos argentinos. Mas o Bitcoin, ele permeando, ele vindo mais para a sociedade, tendo centenas de milhares de investidores novos entrando, sim, vai ter um lado ruim de aumento da correlação do Bitcoin com outras classes de ativo. O Bitcoin não vai continuar sendo uma ilha como foi, sabe, do lado de 2014, quando estava restrito a um grupo super pequeno. Mas eu acho que essa popularização, essa democratização de acesso ao Bitcoin vai sim ter um inconveniente de deixar a correlação com os ativos maior, mas ainda assim a gente sabe que não tem como ser desvalorizado por inflação ou por uma política monetária, sabe, de governos que mudam. Então, para mim, é um ganha-ganha. Sim, vai ter um pequeno problema aí de talvez aumento dessa correlação, né? Suponho um bear market, onde as pessoas começam a vender no pânico, mas, por outro lado, lembrando, o ETF vai ser majoritariamente negociado em bolsa. Então, eventualmente, o impacto ele fica mais restrito aos investidores do ETF e não a quem tem o Bitcoin direto. Tem essa divergência aí, né, de como o ETF opera em relação à compra e venda direta do Bitcoin. É o que o Pedro falou, assim, a volatilidade já está no preço dele, ele já é extremamente volátil. Então, quem entrar, vai entrar sabendo que ele tem esse perfil. E eu também acho que vai ter muito esse movimento de famílias, pessoas mais tradicionais comprando um percentual pequeno do patrimônio, 1, 2%. E quem tem um 2% não é porque caiu que vai vender, é o cara que vai falar, caiu, vou esperar voltar. Então, se realmente esse perfil for quem vai entrar mais com o ETF, eu acredito que sim, porque quem está querendo realmente dar all-in, né, fazer coisas mais arrojadas, hoje já tem como fazer isso do jeito tradicional. O cara que está esperando o ETF é o cara que está no family office, o cara que está no wealth management. Então, eu acho que talvez até tenha uma diminuição da volatilidade, né? Tanto pelo aumento de liquidez, mas também por a pulverização disso, né? Se pessoas contam um percentual menor do patrimônio alocado e menos incentivo de ficar vendendo isso por conta de um bear market. Legal. Victor, você mencionou que a manipulação de preços é uma das suas preocupações menores aí com relação à eventual aprovação de um ETF, mas eu acho que olhando por uma outra ótica, existe uma crença no mercado de que a aprovação de um ETF pode gerar honeypots no mercado, né, que são uma quantidade massiva de fundos custodiados por pequenos grupos de indivíduos, e isso pode atrair não só cybercriminosos e hackers que querem de alguma maneira desviar esses recursos para benefício próprio, mas também alguns crimes um pouco mais sofisticados, e eu estou falando especialmente de crimes de colarinho branco, né? Você acha que a aprovação de um ETF agrava essa situação, ou na verdade é uma coisa que não tem nada a ver com a outra? Acho que isso também vale para os demais convidados. Eu acho que vai melhorar a situação, na verdade, né? Porque você vai ter algumas entidades ali que, como eu dei o exemplo da FTX, né? Então, ali a pessoa era um golpe, ninguém sabia, não tinha ninguém olhando. Aqui é mais difícil porque tem todo um sistema de governança mais robusto de auditoria. Então, acho que nesse sentido diminui. Também, em geral, esses esquemas pirâmides e tudo mais, eles querem que a pessoa compre o Bitcoin físico e envie para ele justamente para não ter recurso, não ter como você saber para onde foi, como pegar de volta. Então, o ETF Spot não vai ser usado para isso. Não tem como um piramideiro falar, olha, compra aqui cotas do ETF Spot e me manda as cotas do ETF Spot. Não existe. Então, eu acho que o efeito em relação a fraudes vai diminuir bastante. Mas eu me refiro especificamente, assim, quando eu digo crime de colarinho branco, de alto escalão de executivos com capacidade de controlar carteiras de muitas pessoas, né, bitcoins de muitas pessoas que estão alocados na forma de fundos ali. Lógico que carteiras de grandes instituições dessa forma, elas são todas multi-sig, né, você precisa da aprovação de 3 stakeholders aí, que é o gestor do fundo, que
vai dar ordem de compra ou venda, né, ou de movimentação, você precisa do custodiante e do administrador, né? É assim que funciona no mercado tradicional. Mas, eventualmente, dado o incentivo de você movimentar esse valor para uma carteira pessoal, será que não pode existir um conluio aí entre essas três figuras para movimentar e dividir esse pote de ouro entre os participantes? Eu acho que ainda assim melhora, porque vamos pensar no mundo sem o ETF à vista, uma empresa quer rodar Bitcoin. Né? Quem vai ficar com essa chave? Né? Qual administrador ou administradores? Então, acho que uma empresa tem que criar todo esse esquema de multisig dela, essa governança, tem um risco maior de ter algum problema de colarinho branco do que a empresa escolher um gestor de um ETF spot, colocar lá que vai ter uma governança muito mais robusta. Então, até como eu falei, assim, eu acho que o produto é positivo, tem essa preocupação de longo prazo da centralização, mas eu acho que um caso de uso para mim que é óbvio desse ETF é para empresas, que aí é muito mais fácil. Você terceiriza essa segurança, você terceiriza essa governança. Então, eu acho que nesse sentido vai incentivar mais empresas a colocarem parte do caixa delas em Bitcoin versus antes, justamente porque eu acho que acaba reduzindo esse risco de fraude, né, dentro da própria empresa. Concordo? Bastante. Eu vejo o ETF como ganho de governança no geral. E sim, eu acho que a preocupação com os prestadores de serviço, né, que essas gestoras são obrigadas a contratar, quando a gente pensa no custodiante institucional, ou então na negociação via corretoras reguladas, isso deixa tudo muito mais transparente. E até voltando ao que eu comentei numa outra resposta, a descentralização é algo que é muito desejável para nós. Mas as empresas, por exemplo, elas têm um relacionamento bancário, elas são auditadas, elas negociam em bolsa. Você ter mais um prestador de serviço regulado, direitinho, isso faz parte do arcabouço usual. Não vai mudar nada. E quando a pessoa você tem toda a tranquilidade, né, que esses arranjos de prestadores de serviço institucional que são utilizados, eles nunca sofreram problemas. Em geral, os problemas que ocorrem em cripto são nas corretoras. Quem troca, por exemplo, Fiat, né, vai trocar um real ou dólar por cripto. Essas são as espécies de ataque de hacker em geral, e não esses arranjos de multisig, porque a criptografia por trás ela funciona, a matemática é muito boa, e até onde eu sei, a gente não teve um custodiante, por exemplo, institucional, até hoje que teve problema sério de perda, e a gente vê inclusive seguradoras tradicionais oferecendo a pólice de seguro contra perda e roubo nesses arranjos tecnológicos que são utilizados. E para mim isso é um grande ganho de qualidade, não ao contrário. Eu não tenho muito a adicionar, mas só pessoa física pode ter chave privada. Qualquer negócio, qualquer empresa, fundo, governo que queira ter Bitcoin vai precisar de uma multisig, que alguém faça esse serviço, que alguém preste esse serviço, porque se eu estou lá sentado na minha empresa e resolvi colocar Bitcoin no caixa da minha empresa por qualquer razão, eu estou com medo de inflação, que eu acho que vai subir, por qualquer razão, e eu estou com a chave privada, eu vou embora, eu levo embora, entendeu? Isso não existe em qualquer organização com fins lucrativos, sem fins lucrativos, governo no governo, porque são mais de uma pessoa tomando decisão. Então, eu vejo assim, como um passo super importante de acesso, né? Desde que, assim, é muito difícil também mexer na governança, enfim, que é diferente de você comprar a ação da Petrobras, você comprar uma quantidade absurda, você comprar de uma empresa X, que você tenha um percentual relevante das ações em circulação, que você tem influência na governança. No caso do Bitcoin, não tem, entendeu? Você pode ter 10, 100 bilhões de dólares, pode até ser que se você vender tudo no mesmo dia você vai afetar preço, mas você não consegue mexer nas regras do protocolo, né? Então, vindo essas estruturas assim robustas, eu acho que vai ser mega bullish para o Bitcoin, mega bullish. Excelente, pessoal. E aí, a última pergunta aqui antes da gente encerrar. Vamos imaginar aqui um mundo onde o acesso para Bitcoin é tradicionalmente feito por ETFs, né? A gente conseguiu as aprovações e tudo mais. Como que vocês acham que isso afeta a tese de Bitcoin enquanto ouro digital ou ativo escasso absoluto? Isso aumenta, reduz? Como que isso afeta diretamente a correlação do Bitcoin com outros ativos do mercado tradicional?